Então essa vai ser a nossa apresentação final da matéria HC. Eh, Nosso grupo é a equipe CyberRap 2077. Os integrantes: o Henrico, eu, o Egon, Márcio e o Pietro. O nosso projeto foi sobre depressão e saúde mental. E a gente viu que os casos de ansiedade e depressão já estavam aumentando bastante, aumentam bastante todos os dias e principalmente agravado pela situação do distanciamento social e, consequentemente, o uso extremo de redes sociais. Aí, tendo isso em mente, a gente decidiu propor um sistema que auxiliasse na saúde mental de todos os usuários. E focando na parte universitária e os jovens universitários. Que é todas as fases do projeto que a gente vai passar agora, explicando como desenvolveu cada uma. Na fase zero, a gente pegou essa proposta inicial que a gente tinha e rediscutiu ela, né, refinando e atualizando, assim, pontos importantes que a gente achava para o desenvolvimento. A gente realizou uma pesquisa sobre assunto de saúde mental e termos interessantes a serem abordados, e a partir desse dado a gente definiu as principais tarefas e metas que a gente tinha com o nosso sistema. Aqui estão algumas metas que a gente buscou atingir com o sistema. Deixar os usuários mais confortáveis a buscar ajuda médica sobre esse assunto, manter uma saúde saudável de alimentação e estudos, ter consciência sobre a necessidade de cuidados mentais, aprender a identificar relacionamentos, amizades que podem afetar isso, equilibrar as atividades e identificar orientações assim que não auxiliam a saúde mental pela internet. Passando essa fase, a gente buscou fazer o entendimento do problema e a gente usou 2 métodos para essa parte: o design socialmente consciente e coleta de dados. O design socialmente consciente, ele consiste em diagrama de stakeholders, onde a gente buscava visualizar todas as partes interessadas no projeto. O quadro de avaliação, a gente ia levantar problemas e soluções para cada stakeholder. E uma escada semiótica que ajuda a gente a ver partir da realidade social e ver as tecnologias necessárias para atingir esse projeto. A partir da análise do design socialmente consciente, a gente levantou alguns requisitos de interação que o deveria ter no nosso sistema. A solução deverá possuir uma interface amigável, a solução deverá possuir chat entre médicos e usuários, profissionais do sistema terão avaliações, o sistema deve possuir avatar para facilitar a indicação dos usuários, e o sistema deverá realizar chamadas ao vivo entre médico e usuário. E aqui estão todos os dados que a gente usou para fazer o design socialmente inteligente, o diagrama de stakeholders que a gente construiu, o quadro de avaliações, com todos os problemas e questões que a gente foi respondendo, e aqui a escada semiótica, a gente pode ver que está partindo de um contexto social, assim, o mundo real, o mundo social, e descendo até tecnologias importantes para serem utilizadas no desenvolvimento. E a gente também utilizou a coleta de dados, a gente realizou um Google Forms, enviou para vários colegas responderem e a gente conseguiu fazer a análise, assim, sobre os possíveis usuários do projeto. Aqui tá algumas respostas que a gente teve um total de 35 respostas do Forms. E com isso, terminando essa parte, a gente foi para a fase 2, a ideação das interfaces. Depois de a gente ter entendido o problema, a gente precisava fazer o protótipo de baixa fidelidade. A gente construiu um cenário, daí depois buscou alternativas de design e por fim fez o storyboard. O cenário que a gente usou, a gente utilizou a técnica de brainwriting para ser desenvolvido, onde cada membro ia escrevendo uma ideia, a gente iria desenvolvendo assim em um determinado período curto de tempo, e a gente conseguiu desenvolver 2 cenários com isso. Um seria um atendimento emergencial para quem precisaria de uma consulta instantânea, imediata assim, e uma consulta marcada online, pra você ter um tempo maior de marcar uma consulta, um dia com algum psicólogo de escolha. E daí após isso a gente foi para alternativas de design. A gente utilizou Brain Drawing, onde cada grupo iniciava um desenho e depois de um certo período de tempo passava para outro desenho de outro membro do grupo, continuar.
E no final a gente avaliou qual interface ficou melhor para cada fase do ciclo de execução. Aqui tem algumas que a gente obteve no fim disso. Aí depois, pegando essas análises, a gente discutiu essas ideias e com essas análises consolidadas, a gente desenvolveu o storyboarding para cada fluxo de execução, agora detalhando melhor as interfaces e o protótipo de fidelidade. Aqui a gente tem o storyboard para o cenário de atendente emergencial, e aqui a gente tem o storyboard para o cenário de consulta marcada online. Aí depois da protótipo baixa fidelidade, precisava ser desenvolvido o protótipo de alta fidelidade. Nessa fase a gente construiu um protótipo de alta fidelidade baseado nos resultados que a gente teve através das técnicas de desenvolvimento na fase anterior. Para a criação desse protótipo foram aplicados os seguintes passos: análise das principais funcionalidades do protótipo de alta fidelidade e análise da facilidade de uso e entendimento do sistema pelo usuário. E também a aplicação Web Figma para a gente desenvolver em conjunto esses protótipos. As funcionalidades utilizadas nessas fases foram a interface de login, botão de emergência, agendamento de consulta, lista de psicólogos e avaliação da consulta. Foram as funcionalidades que a gente achou interessante incluir no protótipo de alta fidelidade. E o resultado no Figma ficou assim, nessa fase. Aí depois disso desenvolvido, a gente precisava apresentar para os usuários e avaliar como ficou essa interface, precisava de alguma remodelação. Então a gente foi para a fase 4, avaliação das interfaces. A gente fazer duas análises principais, avaliação com o usuário e avaliação de usabilidade, se baseando nas heurísticas de Nielsen. A avaliação com o usuário, a gente aqui tem um roteiro da avaliação, um breve resumo do roteiro que a gente buscava fazer. A gente queria principalmente encontrar algumas dificuldades do usuário, algumas opiniões estéticas e o tempo de execução, quanto levaria para seguir os fluxos e vários outros problemas ou análises interessantes que poderiam surgir do protótipo. A gente pretende executar os dois cenários definidos na fase 2, os dois fluxos de execução. A gente busca uma participante jovem, universitária, que tem interesse na sua saúde mental. Os métodos que a gente utilizou foi Think Aloud, o usuário ele usando o protótipo de alta fidelidade, enquanto falava em voz alta o que estava pensando e o que estava fazendo. E depois do Think Aloud, a gente fazia um pequeno questionário com algumas coisas mais específicas que a gente queria saber do usuário. E daí, analisando essas respostas, observações que fizemos, as gravações, a gente iria ter uma ideia geral do projeto. E depois disso, a gente fez uma avaliação de usabilidade, a partir das heurísticas de Nielsen. Cada membro seguia um fluxo de execução e buscava encontrar alguma infração dentro das 10 heurísticas de Nielsen. É, daí, todos pegaram seus resultados e compararam e resultou em uma tabela única, né? Consolidou todo o resultado em uma única tabela. Um resumo dos nossos problemas encontrados, que foram 7 ao total. A gente teve um de grau 1, 3 de grau 2, 2 de grau 3 e um de grau 4, que o de grau 4 é extremamente grave. E aí, um resultado que a gente teve a partir das duas avaliações, a gente viu que a estética estava agradável, assim como a gente analisando na heurística e com o usuário, a parte estética do projeto estava agradável, só que o fluxo de execução podia ficar um pouco confuso às vezes, o usuário se sentia um pouco confuso, e um dos principais erros, que foi o de grau 4, muitos momentos não tinha como remediar os erros cometidos pelo usuário. Então a gente decidiu fazer essas alterações na interface, e esse teve o nosso resultado final, com o protótipo que a gente fez depois das melhorias com a avaliação. E agora a gente vai apresentar o nosso protótipo final. Show. Então, eu vou apresentar aqui um pouco o protótipo de alta fidelidade para vocês, mostrar um pouco o fluxo, o que a gente esperava com o protótipo, tudo que foi feito até ele, né? Então, começando pela página inicial, a gente tem o login. Aqui é um login normal, tem a opção de criar um cadastro para quem ainda não tiver. E feito isso, você consegue logar depois já na sua conta, né? A tela inicial do protótipo é o perfil. Então, nessa tela você tem acesso aos principais canais que o aplicativo engloba de maneira geral, tanto o canal de emergência quanto o agendamento de uma consulta comercial. E aqui já nessa tela de login, a gente consegue ver
a pessoa, né? Então você consegue criar seu login e você tem um indicador que mostra o quão comprometido com as suas consultas você está. Então, aqui também era uma funcionalidade que não tinha ficado tão clara na etapa inicial, então a gente optou por fazer uma mudança aqui e mostrar o que significa um alto comprometimento com o aplicativo, que no caso aí são pessoas que participam regularmente do aplicativo, sempre comparecem às consultas que são marcadas, etc. E isso é a página de perfil do usuário, né? Então, não dos psicólogos, mas de quem tem interesse em aplicar consultas ou usar a emergência, etc. Começando pela jornada da emergência. Então, a gente tem esse botão, que ele é um botão diferente dos outros para dar essa urgência maior, dar essa visibilidade para o botão, que é principalmente para pessoas que precisam de uma conversa, um caso mais imediato, né? Então, em algum problema um pouco mais grave e do momento, assim. Dentro dessa página, a gente também dá opções diferentes aqui para o usuário, que são basicamente de conversar com algum profissional da saúde. Então, você consegue selecionar aqui um desses profissionais e conversar, fazer uma ligação direta com ele. Ou você consegue conversar pelo chat com o CVV também. Então, como se fosse um WhatsApp aí, mas conversando dentro da própria plataforma com o profissional. Ou ligar mesmo para o CVV, que daí vai ser uma pessoa, não necessariamente um profissional da saúde ali, mas alguém do CVV que vai estar conversando com você, Centro de Valorização à Vida, né? Basicamente. Essa é a parte de emergência, né? E dentro do aplicativo, juntamente a isso, a gente tem as consultas comerciais. Para acessar elas, a gente tem dois meios. A primeira é entrando aqui no setor de psicólogos. Você consegue ver todos os psicólogos, né? Todos os que estão disponíveis para você conversar, que já fizeram um cadastro. E dentro de cada psicólogo você tem algumas informações gerais sobre eles, né? Então, qual o valor dessa consulta comercial, qual a avaliação que ele tem dentro do aplicativo, qual a distância que ele está de você, se no caso vir a ser uma consulta presencial, né? O que não é necessário, e você consegue pesquisar e ver outras páginas, etc. Se você vier aqui diretamente pelo novo agendamento, dentro do meu perfil, já cai direto em algum profissional no profissional que você está favoritado, né? Então, algum profissional que você já teve contato, você adicionou os favoritos, já entra na tela desse profissional para um maior fácil acesso para marcar novas consultas, etc. Mas das duas formas você consegue encontrar o seu profissional. Então, por exemplo, eu entro aqui, caio naquela mesma tela e consigo fazer esse mesmo acesso, né? Então, falando um pouco dessa parte aqui, dentro da tela do meu psicólogo, eu consigo tanto agendar uma consulta com ele, quanto conversar com o chat. Então, falar sobre algum problema que você está tendo, ou até conversar sobre horários de consulta que poderia remarcar caso esteja tendo algum problema mais específico, né? Essa usabilidade permite isso para o usuário. Mas, entrando aqui na parte de agendar consulta, ao entrar aqui você já vê um pouco o horário do seu psicólogo, né? Então, sendo em azul os horários que ele está disponível, em cinza os horários que ele está indisponível, você consegue já selecionar direto e marcar um horário com ele. Então, vou clicar nesse horário aqui e você já cai direto para as minhas consultas, que são as consultas que já estão agendadas na sua semana, né? Ou próxima semana, etc. Então, você consegue acessar aqui elas. E ao entrar nessa consulta, aqui, novamente, né? Aqui você consegue acessar e marcar também presencialmente, etc. Mas a gente dá a opção de fazer o contato pelo aplicativo. Então, se você acessar aqui a sua consulta, você consegue também já fazer essa conversa e já fazer a consulta comercial pelo próprio aplicativo. Finalizada a consulta, você também faz uma avaliação de como ela foi. Então, avalia de 1 a 5 estrelas e deixa um comentário também sobre como foi a experiência de maneira geral. E isso impacta na nota geral aqui do seu psicólogo, né? Só para mostrar essa outra parte também, tem essa sessão, né, de chat para conversar com o psicólogo. E aqui eu volto para o início e eu consigo também acessar as minhas consultas marcadas, né? Então, além de marcando lá, eu consigo ter uma outra página em que eu vejo tudo o que está sendo acessado. E, de maneira geral, é isso. Por aqui eu saio do aplicativo também, vou sair.
E esse basicamente é o nosso protótipo de alta fidelidade.